Ou vocês têm alguma objeção? Os palestrantes, tudo Não, bem? para nós, perfeito, pode gravar. Então tá jóia. Então fiquem à vontade e desejo a todos uma boa jornada. Obrigado. Boa noite, meu nome é João, eu sou contador da Calx. Eu vou trazer aqui um pouco um bate-papo para vocês terem noções do que, depois de formado, né, um profissional de psicologia pode enfrentar, né? Porque o que diz respeito ao mercado hoje, né, o mercado ele é complexo, o mercado ele já é pronto, né, vamos dizer assim. Então, cabe ver as melhores formas para não se perder nele, né? Vocês são alunos do 5º ano, eu queria agradecer o convite. Eu acho que é bacana essa relação, né, com outras profissões, né? Enfim, eu já fui estudante, eu sei bem o que é estar no último ano, às vezes não saber o que vai fazer ainda. Mas aqui eu vou trazer uma temática, né, que de uma forma de atuação do profissional, mas não a forma específica, né, de cada profissional de psicologia, mas como ele vai se enquadrar no mercado de trabalho, tá? Aqui eu vou colocar 2 pontos, tá? A pessoa física e a possibilidade de pessoa jurídica. A pessoa física, ela pode ser assalariada CLT, é a contratação mais comum que existe hoje no mercado. Um exemplo seria no setor de RH ou até uma clínica de psicologia, entre outras funções que o psicólogo pode ser contratado por outra empresa, vamos dizer assim. Ou até um outro, né, profissional como pessoa física, né? Ele pode ser assalariado estatutário, é um regime que é mais usado, esse termo, para quando o psicólogo é um concursado, enfim, é uma outra metodologia, mas não deixa de ser uma forma de contratação, tá? Em ambos, os direitos trabalhistas são assegurados, tá? Então, nessa modalidade, gera-se o vínculo trabalhista. O autônomo, que é um termo que se usa para pessoas que querem começar um negócio ou começar os atendimentos, por exemplo, na área de psicologia, né? Ele pode ter 2 modalidades, tá? Ele pode ser uma contratação por terceiros, que é quando você faz uma contratação direta com outra empresa. E essa empresa, ela gera esse profissional, a forma de pagamento desse profissional é dentro da folha de pagamento. Mas, diferentemente do exemplo acima, que é os assalariados, ele não incide FGTS, por exemplo, somente o encargo como o INSS, o IR, se caso passar os valores. Esse recibo, que eles chamam, é um recibo de pagamento autônomo. É conhecido como um RPA, tá? Então, se vocês ouvirem um dia um tipo de contratação RPA, recibo pagamento autônomo. A forma de contrato é um contrato de prestação de serviço comum mesmo entre empresa e o profissional contratado. O profissional autônomo também pode, igual eu disse anteriormente, ele pode ser um de atendimento, né? Então, ele emite recibos, pondo todos os dados daquele cliente, tá? Eu vou trazer um ponto aqui, talvez seja mais inédito para vocês, da pessoa física. Tem 2 tipos de constituição pessoa jurídica, tá? A sociedade empresária e a sociedade não empresária. A sociedade empresária nada mais é do que a atuação como empresário da psicologia mesmo. Você ser um empresário. Isso, até a forma de abertura de empresa é juntamente com a Junta Comercial de São Paulo, que é a JUSESP. Ela pode, se for de forma individual, pode ser empresário individual,
sociedade unipessoal ou Eireli. Não se atente aos termos, tá? Mas somente nas possibilidades de abertura empresa, tá? Se caso tem mais de um sócio, é conhecido como sociedade limitada. Não necessariamente desculpa. Uma das vantagens dessa sociedade empresária é que normalmente ele é menos tempo e ele é menos burocrático, tá? Apesar de falar de burocracia no Brasil, não é uma coisa tão simples, mas ainda a sociedade empresária ela acaba sendo mais simples, por exemplo, do que a não empresária. A não empresária é quando não se caracteriza em nenhum momento elementos de empresa, né, que se diz ou uma organização empresarial. Serve apenas para aquele profissional atuar como profissional, né, no caso. Caso a sociedade ela pode ser, ela é conhecida como sociedade simples, tá? Esse tipo de sociedade, e em ambos, diferentemente da empresária, ela tem que ser constituída por 2 profissionais ou apenas um profissional de psicologia. Então, no caso da empresária, por exemplo, você pode abrir uma empresa com um administrador e um psicólogo. Não teria problema nenhum, mas nessa sociedade simples, não. A sociedade simples pura, que eles chamavam antigamente. Então, esse tipo de sociedade, ela acaba se caracterizando por ser 2 profissionais da área, tá? Eu vou falar um pouco aqui, que talvez seja um dos pontos principais, que é a regularização perante a atuação profissional mesmo no mercado, tá? O que precisa, primeiro, para você querer atuar na cidade, por exemplo, em Jaú, tá? O primeiro passo é, por ser uma profissão regulamentada, ela tem que dar entrada no Conselho de Psicologia, tá? Você precisa possuir o registro de profissional, porque tudo vincula a responsabilidade técnica desse profissional, tá? Estar com a anuidade em dia. Então, é um dos fatores, porque às vezes pede declarações de não pendência de alguma coisa, né? Não pendência de débitos, por exemplo, seria uma delas. O autônomo, ele faz uma inscrição dentro da cidade, tá? Para estar atuando. Eu deixo uma observação aqui, que às vezes um profissional, ele atua em mais de uma cidade. Então, às vezes, a cada cidade pede para esse profissional abrir uma inscrição nesse município. Então, tem que tomar cuidado, porque eles querem ter o controle de profissionais atuantes dentro da cidade. Tá? Nessa autônomo, quando você faz um registro, você pode até emitir nota, em vez daquele recibo. E algumas prefeituras, ou a grande maioria delas, cobra-se ou um INSS fixo ou uma taxa anual para esse profissional estar estando habilitado para atuar naquela cidade. Tá? Essa forma de atuação, ela é, em tese, mais simples de se regularizar, tá bom? A pessoa jurídica tem os 2 primeiros passos do autônomo, no caso, tá? Mas é diferente deles, as regulamentações são mais complexas. Por quê? Porque quando você constitui uma pessoa jurídica, vou dar o exemplo de uma empresária, ela acaba tendo alguns empecilhos, né, de viabilidade do imóvel. Então, porque você vai caracterizar uma clínica, então tem que ter todo, às vezes, seguir todas as regulamentações que aquele município exige, tá? Ou até bombeiro, em alguns casos, tá? Vigilância sanitária. Então, diferentemente, às vezes, do autônomo, ele não teria essas regulamentações. Um detalhe aqui é que quando você constitui essa pessoa jurídica, você tem que tirar um registro jurídico também, né? Então, esse registro jurídico se comprova tanto você dá entrada como você, psicólogo ou mais de um, né? Tem que protocolar esse documento no CRP, né? Com o Conselho Regional de Psicologia, para dar entrada num outro número que vai sair do registro, que seria que é comum chamar de CRP jurídico,
que isso daí vai voltar para a prefeitura de atuação, né, no local que esteja a clínica, para a liberação do alvará. Detalhe aqui, para um detalhe bem específico da psicologia, que ele não cobra anuidade desse jurídico. Por exemplo, diferentemente de nós contadores, que temos esse conselho também, né, jurídico, esse registro jurídico, e cobra anuidade, tá? Eu vou passar agora para o Rafa, e eu volto depois falando sobre o planejamento, tá? A outra forma, para quem está se formando, e é uma forma mais comum que se acontece, né, para quem faz atendimentos a pacientes, né, já de início, ali, não tem nenhum vínculo empregatício, né, são os profissionais liberais e autônomos, né. Isso é uma forma de iniciar a vida profissional de um psicólogo e pela sua pessoa física, né, que é pela declaração de imposto de renda pessoa física, né. Então, a forma de tributação seria como pessoa física, né? Com a emissão de recibos, né? Mas, assim, o profissional psicólogo, ele não pode emitir qualquer tipo de recibo. Ele tem que emitir recibos completos, que deve, assim, conter os seguintes dados: CPF do paciente, o nome completo, quantidade de sessões, valor e data do recebimento. Aí dele tem que ter o CPF do profissional, nome completo, número de registro no conselho e a assinatura dele. Né? Com esse recibo, ele é muito importante, porque o paciente, o seu paciente, ele pode usar na declaração dele como dedução. Então, se você não emite um recibo correto, ele pode cair na malha fina. Né? Então, é muito importante você, profissional, emitir um recibo completo, para que já pensou o seu paciente, na época de declaração depois da época de declaração de imposto de renda, falar para você que está na malha fina, né? Então, é desagradável isso, né? Então, com esses recibos, o profissional precisa declarar para a Receita Federal mensalmente, através do Carnê-Leão. Esse Carnê-Leão faz a apuração dos recibos emitidos e as despesas pagas no mês através do livro caixa. Aí, com isso, ele apura se houve imposto de renda a pagar, certo? No caso de emissão de recibos pelo profissional de psicologia, poderão ser deduzidas da Receita as despesas pagas no mês, com as seguintes condições: não é qualquer tipo de despesa, né? Então, vamos se atentar a quais são as despesas que ele pode deduzir para ele poder pagar menos imposto. É o aluguel, ele pode deduzir, né? A água, a luz, o gás, o telefone, o condomínio, salários e encargos sociais e trabalhistas de empregados, no caso aí pode ser auxiliares ou recepcionistas, né? Ou os dois juntos. Material de consumo, que aí seria material de escritório, de conservação, de limpeza do consultório. Emolumentos pagos em retribuição pela execução por serventuários públicos de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais. Né? Um outro ponto é cópia e autenticação de documentos. O outro é o ISS, que o João comentou anteriormente, que às vezes pode ser anual ou uma outra tipo de taxa. Né? O IPTU do consultório, se for o profissional o responsável em pagar. Caso contrário, não pode ser dedutível. As importâncias pagas devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a remuneração destes. Caso configure despesas necessárias à percepção da receita e da manutenção da fonte produtora. Né? Um exemplo disso é a cesta básica, o vale alimentação. Né? Isso não entra diretamente na folha de pagamento do seu funcionário. Então, precisa ver no sindicato da categoria para ver se
é obrigado ou não pagar a cesta básica ou o vale alimentação. Se for obrigado, é possível de dedução, sim. E aí tem outras despesas com particularidades que devem ser assim analisadas pelo profissional contábil. Só para vocês terem um exemplo, é a propaganda. Né? A propaganda, tem gente que fala que não é dedutível, mas depende da forma que você vai utilizar essa propaganda. Por exemplo, se você for fazer uma propaganda em um evento de psicologia, né, para tentar captar mais clientes, é legal, é dedutível. Agora, fazer uma propaganda em uma quermesse de uma igreja, né, também não tem nada a ver, né, fazer propaganda em uma balada, também não tem nada a ver. Então, assim, o contribuinte, ele deverá comprovar a veracidade das despesas, que é os recibos emitidos, das receitas, né, com os recibos emitidos, e das despesas, mediante a documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que é o programa da Receita Federal, que deve ser mantido em seu poder à disposição da fiscalização da Receita Federal, no mínimo 6 anos. Então, assim, é ideal que você guarde tudo os seus recibos, tire cópia dos recibos ou tire fotos, deixe arquivado em PDF, algo assim, da sua maneira, para que se caso a receita ela peça para que você prove, você já tem tudo em mãos, tá? E assim, é muito importante que você tenha, assim, nesse momento, nesse começo, eu sei que não é fácil, mas que você tenha junto com você um profissional de contabilidade. Por quê? Sem ele, você pode cair na malha fina e, consequentemente, o seu paciente pode cair na malha fina também. Então, assim, é muito importante que tenha esse profissional junto com você, para você se preocupar com outras coisas, né, nesse começo tão difícil. Não é algo assim tão exorbitante de caro ter um profissional de contabilidade junto. Tá? Eu acho assim que vale a pena para que você durma tranquilo, entendeu? Você e seus clientes, seus pacientes, né? O outro caso que eu vou contar para vocês é metodologia. Só vou passar um pouco por cima em questão da alíquota para que o João consiga mostrar também o da pessoa jurídica, e aí vocês conseguem enxergar a diferença que é o imposto da pessoa física e o imposto da pessoa jurídica. Então, assim, a recomendação nossa é que quando você está iniciando e você não tem uma outra renda, ele vai começar com o atendimento você não tem vínculo empregatício, você não tem uma outra renda. Assim, então, assim, o ideal é que você faça na pessoa física. Por quê? Porque você pode emitir recibos até 1903,98, tá? Sem imposto de renda. Só que aí, vamos só para citar um exemplo, se eu emitir R$2.000 de recibos, só que aí eu tenho uma receita de R$500, uma despesa de R$500. Então, a apuração vai dar 1.500. É isento de imposto de renda. Só que, nesse exemplo, para ser isento de imposto de renda, as suas despesas têm que estar corretas. Tem que estar na parte da dedução lá. Caso contrário, você vai cair na malha fina. Então, assim, vocês estão vendo aí as faixas, né? São 4 faixas de alíquota de imposto de renda, né? Onde acima de 4.664,68 é uma alíquota de 27,5%, né? Também o profissional, ele tem também, se ele tiver filhos, né, ele pode ter uma dedução aí de dependente, né, de 189,59, né, e aí precisa decidir se esse dependente vai ficar com a mãe ou com o pai, né, isso precisa estar alinhado entre os pais, porque não pode ter nos dois,
O filho não pode ser dependente dos dois, tem que ser, infelizmente, tem que ser de um, né? Então, depois de apurado o imposto de renda, o vencimento da guia será no último dia útil do mês subsequente. E o João também comentou um pouquinho, ele vai falar um pouco também, além do imposto de renda, o profissional de psicologia ele também precisa recolher o INSS, uma alíquota de 20% dos seus recibos emitidos. Lembrando que não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, vamos supor, se eu emitir uns recibos no mês, né, no mês agora de agosto, já está finalizando, emiti R$500 de recibos, né, dos meus pacientes. Quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar R$209. É sobre o salário mínimo, que é R$1.045. Agora, se eu emitir uma quantidade no mês de R$1.200, no caso, é 20% sobre 1.200, que é R$240. E aí o INSS, ele tem um vencimento no dia 15, sempre do mês subsequente. Né? No caso, se cair no feriado, sábado e domingo, antecede um dia. Eu já comentei aqui uma vez, já comentei também que sempre procurar o profissional de contabilidade para poder orientá-los da melhor forma. E é isso. Aí agora eu volto a palavra com o João para ele poder finalizar em relação à pessoa jurídica. Vai lá, João. Bom, pessoal, nós optamos por fazer esse modelo porque a pessoa física é o primeiro passo mesmo para quem está querendo iniciar, né, como autônomo ou como profissional de psicologia. O Rafa já passou a parte do INSS, né, não vou estar repetindo, mas eu vou falar sobre a importância desse planejamento tributário, tá? O primeiro ponto a levar em consideração, às vezes eu vou ser um pouco repetitivo agora no início, mas vai fazer sentido, é entender essa lógica do INSS autônomo, tá? Tome muito cuidado, porque todo mundo nesse início pensa que só tem o imposto de renda da pessoa física, caso você queira atuar como autônomo, tá? E não é verdade. Muitos, até profissionais liberais, médicos, dentistas, que estão tudo na área da saúde, sofrem muita atuação da Receita Federal por causa do não recolhimento do INSS. E, por exemplo, a pessoa tem lá uma média de 3, 4 mil de recibo, aí coloca lá na declaração de ajuste anual, ou até coloca no seu livro caixa, no Carnê-Leão, e não se preocupa com o recolhimento da INSS. Aí a Receita Federal pode vir atuar 5 anos retroativos, tá? Então, tome muito cuidado com esse detalhe do INSS, porque não é só o IR que existe na tributação física. Então, como eu mencionei anteriormente, também tem o ISS, que às vezes é anual, que é cobrado pelas prefeituras. Eu vou falar um pouco do Simples Nacional, né? A atividade de psicologia, ela pode ser optante de Simples Nacional. Simples Nacional é um regime tributário que tem 5 anexos, né? Que pode se encaixar. O de serviço, normalmente, ele varia do anexo 3 ao 5, mas o de psicologia, no caso, se for essa opção, ele cai no 3 ou 5. Por que eu estou pondo, às vezes, esse detalhe? Porque você pode, ser na mesma empresa, em meses diferentes, você pode ter tributações mais altas ou mais baixas, tá? Então, eu não vou aprofundar muito, mas, normalmente, ela pode variar ou de 6% ou até iniciar com 15,5% sobre faturamento. Então, essa importância de um planejamento para tentar cair na tributação menor é devido a uma legislação específica do Simples Nacional, que ele chama de fator R, tá? Que o faturamento a folha de pagamento tem que representar
pelo menos 28% do faturamento. Mas é uma parte mais técnica, tá? Que eu só vou pontuar. O Simples, ele, em tese, dos regimes tributários, ele tem a menor tributação, tá? Diferentemente do INSS autônomo, você pode escolher uma base de retirada e somente incidir 11% sobre essa base de INSS, tá? Então, ele independe do faturamento, diferentemente do INSS do autônomo, que vai em cima da base, se limitando, no caso, a 6.101,06, que é o teto hoje do INSS, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui sobre autônomo e pessoa jurídica. Qual compensa em relação à tributação? Como o Rafa já mencionou também, depende. Eu já respondo depende. Porque cada caso é um caso mesmo. A tributação brasileira ela é muito complexa, depende muito das particularidades de atuação. Então, tem que ser bem analisado esses pontos, porque, por exemplo, como o Rafa mencionou, os encargos e os impostos, ou os tributos de maneira geral, eles podem ser deduzidos da base de cálculo para calcular o imposto de renda da pessoa física, dentro do Carnê-Leão. Então, isso pode levar ainda uma base ainda menor para o recolhimento. Porém, você vai ter que recolher esses tributos mensalmente, né? Ou anualmente na justiça. Normalmente, como o Rafa mencionou, compensa, porque até você chegar na faixa do limite que para atingir esses valores, para ser obrigado à declaração, ou até atingir o teto para começar a pagar o IR, por exemplo, às vezes o iniciante é o melhor caminho, tá? Ele também tem outras vantagens, como tem uma maior facilidade de regulamentação e, como eu disse, é tributado pela tabela progressiva, né? Por outro lado, o profissional de psicologia, ele pode ter várias atuações, né? Ele pode ser um palestrante, ele pode prestar uma assessoria, ele pode ser um professor de pós-graduação. A pergunta é, ele pode ser tudo isso em apenas uma empresa? Pode. Ele pode ter atividades, né, tanto de professor, de assessoria, na área da psicologia, ele pode ser palestrante. Então, isso, às vezes, é um faturamento que vem e tira muito, que se for jogar isso tudo no imposto de renda. Então, acaba dando uma base tributária alta, né? Então, aí, talvez esse tipo de profissional comece a faturar mais que o teto da pessoa física. Talvez esses tipos de profissionais, eles têm que ter uma atenção e pode ser que tributariamente pode compensar a pessoa jurídica. Eu vou alertar alguns pontos da pessoa jurídica também, que está fora aqui agora do planejamento, que tem que ter muita certeza na hora de constituir uma empresa, né? Porque ela tem várias particularidades, como eu disse anteriormente, e ela acaba tendo, às vezes, um custo alto, tá? Então, tem que pesquisar bem, porque começa a ter honorários de contador, porque você precisa fazer toda a regulamentação de folha de pagamento, o fiscal e a contabilidade, né? Você passa a ter uma estrutura diferente, né? Você não precisa somente se preocupar em ajustar as documentações para fazer um Carnê-Leão, por exemplo. Então, tem mais coisas do que uma pessoa física, e normalmente esses gastos são maiores, tá? Eu não sei se eu estou no tempo aí, mas eu vou concluir rápido aqui para abrir para as perguntas, porque às vezes acho que com as perguntas talvez esclareça pontos que às vezes passou rapidamente, tá? Concluímos que a importância de definir o campo de atuação primeiro, né? Isso é uma escolha que vocês têm 5 anos na faculdade para fazer, ou
4 anos, não sei quantos anos um profissional de psicologia se forma. E pesquisar bem o mercado. Não subestime o mercado, tá? O mercado, igual eu falei, já vem pronto. Então, uma dica para quem está iniciando é se preparar, pesquisar os concorrentes, o que tem no mercado, né? É muito importante isso, dar um passo cada vez. Por quê? Levantar os custos. Então, em questão de taxa, tributação, por exemplo, para começar a atuar, tem aluguel de sala. Então, às vezes, você inicia lá ganhando seus 1.500 e gasta 1.200, né? Isso pode acontecer. Então, tem que, às vezes, com calma, pedir sempre uma orientação, às vezes, profissional para isso, tá? Eu acho que imprescindível algumas coisas que acontecem muito, né? Perfil, né? Isso é geral, que às vezes as pessoas não têm uma organização muito boa dos documentos, e isso é imprescindível para você ter um controle financeiro, um controle de custo, né? E também para, às vezes, você não procura um profissional, segue sozinho, e às vezes pode ter uma surpresa indesejável aí. Bom, eu espero ter atendido, às vezes posso estar um pouco confuso em alguns pontos, mas aqui é um tema complexo, tá? Eu agradeço e estamos abertos às perguntas. Obrigada, viu, meninos? Vou esperar, pessoal, podem perguntar as suas dúvidas, aproveitem. Eu acho muito esclarecedor isso, a gente realmente, quando vai iniciar nossa carreira clínica, a gente não sabe para que caminho ir, né? E ajuda muito ouvir vocês. Acalma bastante e auxilia os alunos aí que estão pensando em iniciar uma carreira dentro da área clínica. Pessoal, aproveitem e façam perguntas. Quem vai perguntar? Eles ficam meio tímidos no começo, depois vai, viu? O imposto tá matando a gente, né? Eu tava aqui ouvindo vocês falarem, eu pago como pessoa física. Oi? Pode fazer uma pergunta? Claro! Ai, Mari, você é meio da área, né, Mari? Mas eu vou fazer uma pergunta como se não fosse. Isso, então tá bom. Falando da empresa, do profissional registrado como jurídico, tá? As tributações dele tem se for um simples, tem uma guia só, mas ele também pode ter um lucro presumido. E aí, como que seria o cálculo do imposto de renda? Qual que é a alíquota dele? É a mesma das demais prestadores ou é diferente? Porque uma indústria ela seria 12,8, né? Ele seria 33? Boa pergunta, é isso aí. O lucro presumido, para quem não conhece, é um outro regime tributário, tá? Que se enquadra na atividade de psicologia. Normalmente, ele já tem uma carga tributária meio fixa, né? É um regime tributário que ele não oscila, igual ao Simples Nacional, de acordo com o faturamento. Então, em regra geral, a tributação hoje do lucro presumido, ele é 11,33 mais ISS, que pode variar de 2% a 5%, dependendo da cidade. Então, por exemplo, se uma Jaú, por exemplo, se a alíquota do ISS seja 3%, então, no lucro presumido, ele teria uma carga tributária de 14,33% sobre faturamento, tá? Sobre qualquer nota que ele emitir. Lembrando que no Simples ele pode ter duas tributações, então o Simples pode ser ainda maior do que o lucro presumido, se não tiver a tratativa lá, que eu disse anteriormente, do fator R. Então ele pode cair numa tributação de 15,5%, ultrapassar o lucro presumido ou, se tiver a tratativa, pode chegar a 6% sobre o faturamento.
Tá? E o lucro presumido, ele tem um detalhe importante também a se dizer, que diferente do Simples Nacional, daquele que eu dei o exemplo lá de 11%, do Prolabore, no lucro presumido, ele tem um 20% patronal em cima dos encargos. Então, ele pode totalizar um encargo trabalhista também para o sócio, tá? Estou falando só de tributação do sócio, pode chegar a 31%, sendo 11% descontado no Prolabore, mais 20% patronal, que é em cima da base de retirada desse sócio, tá? A gente não chegou a comentar nada sobre o lucro presumido, porque a gente já, com os nossos clientes, a gente já faz a tratativa do fator R, para que o nosso cliente pague menos imposto, né? Então, acabe, se ele tem um faturamento alto, ele pague mais Prolabore para o sócio, entendeu? Então, dessa forma, fazendo com que seu imposto fique menor. Então, a gente não chegou a comentar muito sobre o lucro presumido, é uma opção, mas a gente não chegou a comentar por conta disso, porque nós, da Cálculo Contábil, a gente já faz essa tratativa de pagar menos imposto para o cliente. Perfeito. Vocês estão falando assim da importância de fazer esse planejamento e análise tributária. Exato. Analisar a tributação, cada caso, e ver qual que é a melhor opção para o cliente. Isso. Mais alguma pergunta? Obrigada. Por nada. Obrigado pela pergunta. Laine, pode perguntar? Claro que pode. É meio difícil porque eu não entendo muito do assunto, mas quando vocês estavam falando da questão de emissão de recibos completos da pessoa física, eu não entendi o porquê ou não fazer isso pode ser prejudicial para o nosso cliente, no caso. Vocês falaram que pode dar problema também. Sim. Se um cliente seu, se um paciente seu, ele pede um recibo, e aí você emite um recibo qualquer que não tenha sua assinatura, não tenha o seu nome, não tenha o seu registro, não tenha nem o nome completo do seu paciente. Ele vai, se ele tiver um pouquinho de conhecimento, porque todo mundo sabe que um profissional de psicologia é dedutível da declaração. Então, se você emite um recibo não completo, ele pode cair na malha fina, entendeu? Então, aí, é ideal, o correto mesmo é você emitir um recibo completo, né, contendo todas as informações, aí você coloca no seu carnê-leão, tá? E aí o seu paciente coloca na declaração de imposto de renda dele. Então, fazendo com que case as informações. E aí não dá problema nenhum, entendeu? Consegui responder sua pergunta? Sim, entendi. Obrigada. Por nada. A Valdete e a Silmara estão com a mãozinha levantada. Pode perguntar, viu, meninas? Valdete ou a Silmara? Silmara, você vai perguntar? É que eu estava esperando a Val, porque ela levantou primeiro. Ah, tá. Opa, eu posso falar então? Pode. Obrigada. Explicando o que você disse sobre a emissão do recibo, seria conveniente, então, já que temos que dar o recibo para comprovar para o paciente que nós recebemos e que ele pagou, que tivéssemos duas vias. Uma que entregamos para o paciente e uma que a gente deve guardar numa pasta para quando chegar a época de declarar o imposto de renda, a gente faça a somatória daquilo que a gente pode levantar para o carnê-leão, correto? Silmara, boa pergunta, tá? Normalmente as pessoas... Valdete, desculpa, Valdete. Normalmente as pessoas fazem assim, mas isso não está certo. O profissional de psicologia, ele é obrigado
a fazer o Carnê-Leão mensalmente. Correto. Somente lá na época, porque assim, tem uma opção no Carnê-Leão, na época de declaração de imposto de renda da pessoa física, que você exporta um arquivo, que esse arquivo você vai importar na declaração de imposto de renda. Então, assim, obrigatoriamente, você tem que informar para a Receita Federal mensalmente, você tem que recolher um imposto mensalmente. Se você deixar para informar esses recibos somente na declaração de imposto de renda, já vai ter passado todo o ano anterior. E aí, com isso, pode, se tiver imposto de renda, vamos supor, nós estamos aqui em janeiro, estamos lá em 2021, e você faturou acima de R$ 1.903,98, você vai ter que pagar imposto de renda. E como você não informou mensalmente, você tem multa e juros. Entendeu? Entendi. Então, agora, se você não passou desse limite, se você está no limite de isenção, aí você pode colocar na declaração de imposto de renda, somente lá no outro ano. Entendeu? Mas, assim, o correto é no Carnê-Leão mensalmente. Sim, então é bom sempre ter duas vias. Uma que você dá para o paciente e outra que você segura para comprovar o seu valor. Sim, para você, porque assim, lá no Carnê-Leão, quando você vai informar para a Receita, você vai precisar o nome completo, o CPF da pessoa e o valor, e a data que você recebeu o dinheiro. Não é a data que você fez o atendimento, e sim a data que o seu paciente pagou a você. Pagou. Isso. Correto. Tá bom, foi bem explicado. Obrigada, bem. Por nada. Boa noite. Boa noite. E quando você já tem uma empresa, e aí o procedimento você tem que abrir outra empresa? Como? Tá. Desculpa. Eu já tenho uma empresa, tá? Eu já tenho uma academia e eu já tenho uma empresa aberta junto com meu marido, e eu vou, por exemplo, atuar, né, como psicóloga, e aí eu tenho que fazer todo esse procedimento, assim, tudo como você explicou, tem alguma uma diferença? Tá, me responde. Uma primeira pergunta que eu tenho. Você tem sociedade, então, em outra empresa, é isso, né? Sim, a gente tem uma academia de natação e eu e meu marido já temos uma empresa, né? Que é um ramo. E aí eu vou atuar como dentro da minha área de trabalho da psicologia, e qual o procedimento? Aí nesse caso, o procedimento, se você queira abrir sozinha, né, sem ter sócio, você tem a opção de abrir como empresário individual, como uma sociedade unipessoal, que eles chamam, né? Você tem opções de abrir sozinha, mas caso você queira abrir em sociedade outra, também teria como. Por que eu falo isso? Porque a atividade que você é sócio em outra empresa não tem relação profissional, você não tem atividade de psicologia nessa empresa, né? Então, você não pode ser atuante, né? Como você não pode emitir nota, por exemplo, você não pode ser uma clínica, na verdade. Porque, assim, é um negócio interessante que você disse, porque também não é simplesmente você ter esse KNAI, que eles chamam, né, na empresa lá que você tem com o seu marido. Tem toda uma caracterização empresarial, né? Por exemplo, uma vigilância, por exemplo, por mais que você acrescente, por exemplo, suponho, né, que você acrescenta uma atividade de psicologia nessa empresa, a vigilância vai chegar lá e falar, mas não é uma clínica de psicologia, entendeu? Então, o ideal seria você constituir em outro lugar, ou até endereço residencial, caso você queira, porque você tem essa opção, né? Você não precisa ter um lugar fixo hoje para você abrir, e você pode emitir nota como profissional de psicologia para clientes, desde que a forma de atuação seja em outra clínica, por exemplo. Então, você pode abrir na sua casa e atuar, por exemplo, numa sala comercial. Você pode utilizar esse benefício e você, em tese, teria esse benefício tributário.
mas seria uma opção, né? Caso você não queira cair na tributação de física. Tá, mas se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma sala disponível, vamos pensar que eu tenho uma sala disponível na academia e eu vou fazer esse atendimento, aí eu tenho que ter um outro endereço. Aí a única coisa que tem que ver principalmente com a regulamentação municipal, primeiro, para ver como eles entendem você sendo psicóloga dentro dessa empresa, né? Porque se você caracterizar mesmo que tem um espaço que você consegue desvincular do outro negócio, eu não vejo problema. E também o conselho tem que estar ciente disso também. Então, tem que ver o entendimento do conselho perante isso. Aí eu não vou saber assim, o que o conselho pensa e o que a vigilância, por exemplo, de Jaú pensa, se caso seja específica, aí, se for o caso de Jaú, né, no caso. Tá. Mas seria prefeito. Vão dar 4 anos, né? Eu estou no primeiro, então ainda vai demorar um pouco. Sim. Mas é bom já ir pensando. É bom já ir pensando, porque isso daí é uma forma. Você viu que cada caso é um caso, né? Então, tem que ser analisado individualmente, porque caso você queira lá depois, no final do quarto ano, eu vou ver se eu já monto uma sala aqui, vou montar, e eu vou atender, exatamente para aproveitar toda a estrutura, né, do prédio e tal. Sim. Válido. É bem complexo, né? Porque como eu tenho, então já tenho a empresa, tá? Eu sei que é um segmento diferente, eu vou ter que ter toda aí, né, a estrutura da parte da psicologia, mas com relação à empresa e tá, se eu posso, se eu não posso estar no mesmo lugar, porque aí você já vai conciliar tudo no espaço só, né? Isso daí é tudo estudado, tá? É tudo estudado e realmente eu não sei nas entrelinhas do conselho, porque o conselho ele é primário em tudo, né? Então, se o conselho falar, se ele não vê isso com bons olhos, ele vai falar, não, você não vai poder, você vai ter que abrir endereço na tua casa e você pode atuar lá, por exemplo, nessa sala. Tá. Aí a vigilância vai saber que você está lá. Entendeu? Tá bom. Muito obrigada. Por nada. E nada impede de você ser física, tá? É isso que eu queria deixar uma ressalva aí, que nada impede de você ser uma física, mesmo você tendo já uma empresa aberta. Ah, tá. Tem isso também, que eu sou a jurídica, né? E aí eu vou ter uma jurídica e também, como você disse, posso ser a pessoa física também. Pode. Tá. Muito obrigada. Por nada. Isso daí, só para atiçar um pouco o bate-papo, isso é conhecido como personalidades, né? Você tem personalidade jurídica e personalidade física, mas os sócios, eles são personalidade física. Então, na verdade, você pode ter outras fontes, outra forma dentro da pessoa física, mesmo tendo uma jurídica, você participar de um quadro societário jurídico, né? Aí são as determinações de personalidades, né, no caso. Sim. Muito obrigada. Por nada. Por nada. A Yara, pode perguntar, você também está com a mãozinha erguida aí? Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu sou muito leiga mesmo no assunto. Então, a questão da palhaçada, né? E, assim, eu queria saber que tipo de consequência pode trazer o profissional não padrões e cair na malha fina, porque eu realmente não sei como fazer isso. Tá cortando. Eu entendi, me corrige, por favor, que você quer saber o que acontece quando cai na malha fina, né? O que isso pode acarretar? É isso a sua dúvida? Isso, é isso mesmo. Desculpa, eu não sabia que o microfone estava ruim. Não, tranquilo. O que, assim, todo mundo acha, assim, que é um bicho de 7 cabeças, a malha fina. Não é. Se você contratou um profissional bom para fazer essa parte, a Receita ela só vai querer que você preste as contas daquilo que você informou. Se você informou errado e deu o imposto de renda a pagar a mais,
né? Ele vai cobrar isso de você. Então, essa diferença que você vai pagar a mais de imposto de renda, se você não ficar atento a mensagem da Receita, pode ser que tenha uma multa mais pesada. Então, assim, o quanto antes você procurar a Receita para ver se tem alguma pendência, alguma coisa, é melhor. Porque ela te dá um prazo para você regularizar, entendeu? Então, e com esse prazo, a multa é menor. Então, assim, sempre ficar atento, e muitas das vezes pode ser se cair na malha fina, pode ser algum erro, né? Não necessariamente pode ser questão de valores, né? Então, assim, não ter medo, porque ela não é um bicho, apesar de todo mundo falar que é o leão, né? Mas se você, o quanto antes você procurar saber o que melhor para você, entendeu? Financeiramente. Respondida a pergunta? Sim, muito obrigada. Por nada. Oi, João, pode falar. O João também está com a mãozinha levantada. Pode falar, João. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria, não sei se vocês já abordaram esse assunto nos slides, porque eu tenho uma baixa visão, mas eu queria perguntar quanto custa esse seu serviço se eu contratasse esse serviço de consultoria? Questão de valores, João, a gente precisa fazer um estudo antes do que você quer, entendeu? Se você quer abrir uma pessoa física, se você quer ser como autônomo, se você quer ser uma pessoa jurídica, como que você está, quais são os seus rendimentos da pessoa física. Então, assim, eu não posso, infelizmente, eu não consigo te passar um valor de quanto é o nosso serviço, porque também seria injusto com você de passar um valor acima do que antes de analisar, entendeu? Então, se eu chegar e falar um valor aqui, e aí a hora que a gente for sentar para ver, e não é aquilo, entendeu? Então, assim, entre em contato com a gente, que a gente marca uma reunião, mesmo na época agora de pandemia, a gente faz por WhatsApp, por vídeo, e aí a gente chega num acordo aí, mas não é mais de R$1.000 não, viu? Pode ficar tranquilo. Tá bom, então, obrigado. Por nada, João. O Valdete, você quer perguntar outra coisa ou a mãozinha ficou levantada por acaso? Na verdade, professora, eu não sei como é que eu faço para tirar ela do lugar. É só clicar nela de novo. Ai, ela não sai. Oi. Bem, obrigada. Da pergunta da Mar. Pode falar. Nessa questão da malha fina, pelo que eu fui dar uma olhada na internet para entender um pouco, se você erra, por exemplo, algum nome, algum tipo de informação, isso também dá problema. E isso também acarreta numa multa, mesmo se você for atrás disso rapidamente, enfim. Olha, normalmente o que eu recomendo é que você entre no seu ECAC e veja como é que está sendo recepcionada a sua declaração, tá? Agora, já nessa época aqui, ó, em final de agosto, você já tem um veredito lá da Receita Federal. Se foi recebido com êxito alguma coisa. Acontece sim, viu? De você digitar um CPF errado do seu paciente, valores, data. Então, acontece sim. Então, através do portal do ECAC, vocês são obrigados a ter certificado digital? Rafa, acho que no caso... Peraí, só um momento. Rafa, acho que no caso, o ECAC, pessoa física, dá para fazer um cadastro, né? Cada um faz individualmente. Sim. O ECAC nada mais é lá na Receita Federal, é o seu acesso a tudo do seu CPF, entendeu?
Então, se você pode fazer esse cadastro lá na Receita Federal, ou através de certificado digital você pode tirar. Entendi. Obrigada. Consegui responder? Uhum. Obrigada. Okay. Por nada. Mais alguém? Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Bom, eu gostaria muito de agradecê-los em nome de todos os professores e do curso de psicologia. Nós nunca tivemos uma participação assim, né, que tratasse dessa questão profissional mesmo, burocrática, que a gente necessita saber, né, e fazer. E às vezes a gente fica perdido. Eu me lembro que quando eu comecei a atuar na clínica, eu fiquei extremamente perdida em relação a isso, e não sabia o que fazer, né, quais as providências que eu deveria tomar, e como ajuda, né, quando a gente traz alguém que é da área, profissionais super habilitados, que eu sei que vocês são, tive ótimas referências do trabalho de vocês e gostaria de parabenizá-los também por isso. E é muito bacana pessoas com esse profissionalismo poder nos auxiliar nesse momento, já que nós não temos conhecimento praticamente nenhum, né, dessa área. Que bacana, viu? A gente que agradece pela oportunidade dada, né? Foi algo assim novo para nós, mas assim a gente quer apenas ajudar vocês nesse momento aí que é difícil mesmo, né? Todos nós sabemos que o início da carreira não é nada fácil, e ter surpresas então é pior ainda, né? Então a nossa intenção é apenas de alertá-los do que pode acontecer. Muito obrigado também, Elaine, pela oportunidade dada, né? E pode contar sempre conosco. Olha, está todo mundo parabenizando vocês, né? Agradecendo tudo que vocês falaram e contribuíram. É porque acho que vocês não têm acesso aí ao chat, né? Não tem. Todo mundo agradecendo e falando o quanto foi legal, que bom. Legal. Né? E espero poder encontrá-los mais vezes, talvez numa oportunidade presencial, com certeza. Vai sim. Eu acho que isso aconteça o mais próximo possível. E muito obrigada mais uma vez, viu, gente, por toda a participação. Oi, pode falar. Se possível, mandar a foto de todo mundo, mandar para o Murilo. Sim, sim. Vamos fazer outra agora que não tem mais a projeção de tela. Bianca, você está aí ainda? Ou Adri, alguém podia fazer a foto. Abre, gente. Abre as câmeras. Murilo. Vamos printar. Olha, são nossas professoras, alunas queridas, que a gente, nossa, tem uma parceria muito legal, sabe? É muito gostoso estar perto dessas pessoas. Olha, dá até uma coisa assim, né, de ver saudade de todo mundo. Não chora que a gente chora junto, Elaine, pelo amor de Deus. Não vamos chorar. E olha, gente, também gostaria muito de agradecer aos professores que são aí parceiros e estão aí nesse momento para a gente iniciar a nossa jornada. E aí, quem que vai fotografar? Karina é boa nisso. Pelo celular, não consigo ver muita câmera. Gente, eu vou fazer aqui print aí diferente. Eu vou tirar um print da tela, mas quem puder, print. Eu vou tirar uma também diferente, aquele que está no auditório, todo mundo. Aí a Bianca manda para a gente, daí a gente manda para vocês. Perfeito. Obrigado, pessoal. Valeu aí. Bate-papo. Olha, obrigada. E vocês fiquem convidados a participar, né, de toda semana, aquilo que vocês quiserem e precisarem também de nós. Estamos aí à disposição, tá bom? Um beijo enorme.
E, Obrigado, gente, Eliane. a próxima a gente Obrigada. inicia lá. O Marcel apareceu, o Aguinaldo. Obrigada. Obrigada, viu, Obrigado. gente? Tchau, Obrigado, tchau. Patrícia. Obrigado. Tchau, Às tchau. 9 horas. Um Obrigada. abraço. Um Muito abraço, tchau. obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Elaine, você tá aí ainda? Eu tô. Eu Eu não- tô sim. Eu tô eu não- sim. É que meu microfone demora para abrir. Ai, que linda que ficou a foto! Eu não tô tendo acesso ao chat da sala. Será Eu que vou. Elaine, Oi, pode falar. pode interromper a gravação? Tá gravando. Pode. Ai, João. Gente, como faz essa foto de auditório? Amei! Nossa, Eu não estou vendo como nada, você... gente. Eu não estou vendo nada. chat? Como é que faço agora? Assim, eu amei a Ih, foto. cadê? Não eu na foto.